Então, o yoga, literalmente, na tradução, é união, que é corpo, mente e respiração. Né? Mas ele vai muito mais além do que isso, né? É um ensinamento para a vida. Cuidar de você, olhar para você, como eu te falei, né? Quem é a Érica, na identidade autêntica mesmo. O que você gosta, o que você não gosta. Por isso que a ética, a primeira, né, dos yamas que eu te falei, do ahimsa, a não violência, ele traz um lugar de respeito, sabe? De autocuidado, de acolhimento com você. Simplesmente com você. Então, o yoga te leva para um lugar de interiorização, respeito a você, primeiro, em primeiro lugar. Né? E, lógico, a lidar com o mundo. A gente ainda tem muita gente que não tem o convênio e que tem o sonho de fazer a cirurgia bariátrica, que muitas vezes não faz por causa do custo. Então, a gente buscou parcerias com hospitais, com materiais cirúrgicos, para que a gente pudesse oferecer a mesma qualidade que a gente tem no Instituto a um valor, no particular, que fosse acessível para todos. O ponto de vista é essa autonomia. Porque ela obviamente, ela vai ter que ter a referência alimentar. A lancheira é uma referência da família, é uma referência da casa. Porque, geralmente, a gente vai mandar na lancheira o que a criança está acostumada a comer em casa. Ou o que a família está, né? Se a gente pensar numa criança que já está indo para a escola, já tem mais de um aninho, ela já tem como referência a alimentação da casa. Ela já come o mesmo que a família. Então, é um pouco do aconchego, vamos dizer assim, né? Ela olhar para a lancheira e saber, tem uma parte da minha casa aqui comigo. Né? Não, eu tô até emocionada. Foi bonito isso. Mas porque, imagina, assim, eu fico pensando para uma mãe. A Lisa entrou na escola com 1 ano e 10 meses. Eu fico pensando para uma mãe que, às vezes, precisa colocar o bebê na escola, né, com 7 meses, na creche, no berçário. E aí, saber que vai ter um pouquinho dela com o seu filho ali no dia a dia, né? Então, eu acho que a alimentação, ela é muito isso. Ela é muito social, ela é muito vínculo. Ela é... Quantas pessoas, né, quantos adultos não têm um alimento conforto? E, geralmente, esse alimento conforto vem da infância. É algum alimento que veio lá de trás. Ou da mãe que preparava quando a criança estava doente, ou de quando aquela criança ia passar as férias na casa da avó, e aí traz isso consigo, né? Então, eu acho que é muito importante. Como que foi viver o Bolshoi? Foi incrível, mas foi duro. Porque não é um pessoal que... Tão acolhedor. Não é acolhedor. Assim, quem me acolheu lá foram as orientais, que também não eram russas. Porque as russas em si, elas são bem... elas são muito competitivas. Então, a partir do momento que você chama um pouquinho mais de atenção em alguma coisa que seja, elas já não falam mais com você. Os professores corrigiam os alunos que são preparados para ser primeiro bailarino falando no ouvido. Como se eu fosse entender, né? Eu não entendia mesmo. Mas, tipo, eles fazem isso até com as próprias outras alunas. Bem competitivo. Então, você tem que ir com a cabeça assim, vou estar aqui para sugar tudo, mas você tem que ter um psicológico muito forte para aguentar ficar. Porque são pessoas que não vão te cumprimentar. São pessoas que vão olhar você de cima e embaixo, que vão rir da sua cara. Então, não é um lugar assim, nossa, que sonho. Não é férias, né? Pelo menos na época que eu fui, né? Aí eu tinha uma professora maravilhosa, que lidava com os estrangeiros, que foi incrível. Mas a professora mesmo, que eles abriram sessão para eu fazer aula com elas. Porque tem gente que ganha bolsa e fica só na aula de estrangeiro. Aí eu fui fazer aula com elas. E aí a professora era muito brava. Tipo, a minha professora, que eu fiquei 6 meses aqui, ela me batia todos os dias. Todos os dias, né? A professora te batia? Batia. Porque eu sei que tem um negócio do cigarro pra subir a perna, que era comum, queimava assim O dela era a unha, um cigarro assim. pra subir mais a perna. Mas eles... não é porque eles batem de te agredir, é como eles ensinam. É a cultura deles, né? Ela puxava meu coque até encostar, assim, na perna, arrancava o coque da cabeça, aí mandava fazer de novo, enfiava a unha, assim, meu bumbum pra virar o quadril pra dentro. É isso, né, Nath? As pessoas já vêm com muita história de internet, coisa de blogueira, acredita que aquela pessoa da televisão eu quero ficar igual, né? Então, os transtornos alimentares são desenvolvidos por isso também, essa
cultura da magreza, que infelizmente, por mais que a gente combata, ainda tem a cultura da magreza. A gente vê pessoas às vezes morrendo aí porque seguiu uma dieta só de fruta ou só de não sei o quê, só daquilo. Então, assim, tem essa questão da mídia. A mídia atrapalha muito. Tem a questão de que fulano conseguiu desse jeito, eu vou conseguir também. Né? Aquela questão de querer, cada um é cada um, né? Então, aquele ali ganha massa com facilidade, eu quero fazer igual ele pra ganhar. Não, mas você não é igual a ele, né? Então, as pessoas já vêm com essa ideia. E com essa ideia do quê? De que eu tenho que emagrecer pro final do ano, né? Eu preciso de um plano alimentar que me faça emagrecer em um mês. Então, assim, já vem com todos esses bloqueios, já vem com tudo isso. E no final não consegue fazer nada. Para começar pelos seus pensamentos, né? Os seus pensamentos, sabe assim, de autodestruição. A gente entra num lugar, primeira coisa, de não comparação. Quando eu me comparo com o outro, eu me coloco num lugar, às vezes, muitas vezes, né, de menos. Não me validando, me achando feia, ai, meu cabelo, ai, meu... Então, assim, começar pelos seus pensamentos. Como se fosse uma vigília dos seus pensamentos. Um olhar para não ter... Não tem como, né? Porque o pensamento, ele entra na sua cabeça, então, assim, mas não se fixar. Costumo dizer também que os seus pensamentos não te definem. Então, se de repente você veio com um pensamento, hoje eu não acordei tão bem, nossa, tem uma espinha aqui, ou o meu cabelo não está tão legal, é olhar de uma forma gentil com você mesmo, amorosa, isso na questão pensamento. Aí na fala, por exemplo, ser gentil com o outro, não ter respostas grosseiras, por mais que você não conheça a pessoa, talvez nem tenha tanta empatia, mas ser respeitoso, né, com o próximo, na fala isso, né? E com você mesmo, em relação ao outro, posicionamento. Posicionamento no sentido assim, eu faço somente o que faz bem para mim. Então, vamos supor, você me convida para uma festa. Antes de responder sim ou não, eu vou responder assim, eu vou perguntar para mim, isso vai me fazer bem? Vamos pegar a palavra literal do Ahimsa. Eu não vou me violentar, me machucar. Até que ponto agradar a Nath, eu estou agradando a mim mesma? Então, é nesse lugar que o Ahimsa entra. A gente tem pacientes, tá, vegetarianos que fazem a cirurgia. Tem gente que fala assim, mas como? Como que um paciente vegetariano, né? Fazendo a dieta vegetariana errada, né? Comendo muito carboidrato. Né? Então, cai de cabeça, né? Porque o mundo acaba. Se tira a carne, sobra carboidrato. Então, assim, é importante que seja um paciente que tenha, né, o acompanhamento para ter uma dieta balanceada, mas a gente consegue sim, tá? Já tivemos tanto pacientes vegetarianos quanto veganos fazendo a cirurgia bariátrica ou, depois de um tempo, transitando, né, para o vegetarianismo. É mais fácil quando é vegetariano, porque, né, geralmente não vai ter tanta restrição. Então, o ovo-lacto acaba sendo ali uma forma da gente ter proteína, que a dieta precisa de muita proteína. Um vegano já vai ter uma dificuldade um pouquinho maior. Não é impossível, mas tem que ser uma pessoa que goste muito de suplementar a proteína vegetal. A criança que não gosta, às vezes está passando, às vezes, até por uma fase mesmo de seletividade, por questão de textura, não aceitam uma proteína animal, como uma carne, um frango, por exemplo, e não é um problema, mesmo para as famílias que são vegetarianas ou veganas. O que a gente precisa, né, avaliar, muitas vezes, quando é uma criança que é vegana, que a família quer que seja, uma questão de suplementação, se necessário. A gente tem que se atentar a alguns nutrientes. Zinco, ferro, vitamina B12, mas não é um problema se a gente pensar numa lancheira. Então, às vezes, na lancheira da Alice tem um bolinho de frango, né, um muffin, mas, tipo, carne bovina eu acho que é muito raro. Às vezes, vai um quibe, porque às vezes tem congelado em casa e eu mando, mas assim, sei lá, uma vez e nunca. Eu queria chegar no perfil mais próximo possível da onde eu estaria. E aí, foi uma coisa, assim, que eu abri mão de tudo. Tudo, assim. Era festa de 15 anos, casamento, e eu comia minha salada antes de ir e ficava na água, no suco. Abri mão de festas, eventos sociais. Não fui em casamento de prima, de coisas, porque eu tava viajando, que eu tava dançando ou fazendo curso, porque eu tava... Então, acho que daí pra frente, esse foi o maior desafio como bailarina.
Assim, de conseguir estar lá e sobreviver a isso, né? Porque quando você tá lá no meio, você não entende muito bem, assim, o que você tá fazendo no Brasil com relação ao que acontece na Rússia. Porque ali é o berço do balé. E quando eu voltei, eu falei que ia parar de dançar. Porque eu falei que o que eu fazia aqui no Brasil não era o que eu tinha que fazer para ser uma bailarina. Porque é muito diferente. Porque hoje as pessoas não têm horário para comer. As pessoas comem na frente do computador, as pessoas ficam pulando refeição. Esse bendito jejum intermitente, que eu detesto isso, sinceramente, porque as pessoas querem fazer um jejum achando que isso vai emagrecer. A gente já faz jejum dormindo, não tem necessidade de você fazer isso, né? Então já chega para eu falo, eu já não atendo. Né? Não nada contra quem atende. E low carb, e low fat, e não sei o quê. Então, assim, se criou muito isso, né? Se criou muitos termos, né? E cada vez deixando o paciente com mais loucura na cabeça, mais desespero, né? Aquela loucura do peso, de toda hora ficar se pesando, de que eu não perdi 1 grama, faz 1 semana que eu comecei o plano, mas aí eu não tive mudança na balança. É complicado, né? Então, o comportamento é principal nessa história, né? Porque se ele entende que a balança é só um fator, o peso. Quando ele vê que tem uma melhora na saúde, uma melhora no sono, uma melhora intestinal, uma melhora de humor... Porque, passar fome, ficar sem comer, deixar de comer essas coisas... Você fica mal-humorado, você fica chato, né? Mexe com a menstruação, queda de cabelo. Então, tem vários fatores, né? Então, o comportamento é importante. Quando a gente vê que o comportamento é importante, mesmo se a gente estiver pegando um paciente que pese 120 quilos, a gente não vai proibir ele de comer. Então, aí vai naquele princípio que eu te falei da consciência. Essas pessoas que eu acredito que vão buscar esse tipo, diria, de filosofia ou estilo de vida, porque tem uma consciência maior, no sentido, tipo, qual é o impacto que eu estou tendo numa vaquinha quando eu ponho uma carne na minha mesa. Então, é a relação dela de consciência. Não diria assim, quem come e não tem essa consciência, não vai mudar nada e vai continuar comendo, mas o que muda é a consciência, porque ela vai perceber o impacto que vai ter num animalzinho ou até para vestir certas roupas que vai gerar uma matança aí de N animais, enfim. A consciência, eu acho que é o que bate forte. E a confiança, né? E a confiança. Eu acho que aí ele entra em algo muito mais profundo. Perfeito. Porque quando essa criança, em algum momento ela vai descobrir. Vai. Quando ela descobrir que ali tinha carne, por mais que ela diga assim, não, agora eu gosto de carne novamente, ela vai ter perdido a confiança nas pessoas que ela mais confia, ou que ela mais deveria confiar na vida, que são os pais dela, né? Então, a alimentação, ela fala muito, assim. E a alimentação na infância, ela fala muito sobre o nosso futuro. Total. Né? Então, quantos adolescentes, quantos adultos não têm algum transtorno alimentar, ou alguma seletividade alimentar, ou uma má relação com a comida, com o corpo, ou não aceitam um grupo alimentar, né? Eu tava falando de mais cedo, a Nath me perguntou, tem alguma coisa que a Liz não come? No geral, ela come de tudo, mas ela não é uma criança que come muitos folhosos, por culpa minha, porque eu não fui uma mãe que comi muito, hoje eu já como mais, para poder dar o exemplo para ela, porque eu acho que a alimentação, como tudo, né, quando a gente pensa em educação de criança, entra no exemplo. Tenho pacientes que saem do sedentarismo e começam a praticar atividade física diariamente. Às vezes engrenam aí num esporte. Eu tenho pacientes que saíram do sedentarismo para um triatlon, né? Extremos, do 8 pro 80. Exatamente. Então, às vezes, o esporte, ele sempre foi deixado para depois, porque o paciente não tinha conforto, né, em praticar a modalidade, mas sempre teve vontade. Quando ele se viu num peso, né, mais confortável, o comportamento mudou, né? Gente, a gente não come caloria, a gente não come carboidrato, a gente não come proteína, a gente come frango, a gente come arroz, a gente come batata, né? Então a gente tem que tirar esse mito de que eu como caloria. A gente come o alimento, tem que, sabe? Isso daí dificulta demais o nosso trabalho. E faz com que as pessoas se frustrem e desistam. E desistam, Nath, de ter um acompanhamento. Acontece muito. Acontece muito também, né, da gente receber paciente, o profissional recebe paciente já falando o que quer, eu quero isso para esse período, porém, eu não abro mão o que pega para minha cerveja. Mas qual é o nível? É inegociável?
Aqui eu não... Então, você quer reduzir esse peso nesse período, mas você não vai abrir mão de nada. Abrir mão não é zerar. Mas, assim, a gente não vai ter ali uma negociação. Não, eu quero um milagre na minha vida. É esse que é o problema. Os pacientes querem milagres. Por isso que vai aonde? Outro assunto. Caneta emagrecedora. Eu vou aplicar ali a canetinha, pá. A gente sabe que perde peso, mas nem a caneta vai te dar, de fato, quanto que você vai perder. Você vê como que é difícil as coisas? Porque as pessoas não querem... É igual a bariátrica, né? A bariátrica, a pessoa quer engordar. Vamos engordar, porque eu vou fazer a bariátrica. E claro que a pessoa vai perder peso. Mas, cadê aquele trabalho de antes? O psicológico, o nutricional, o educador físico. Aí a pessoa faz a cirurgia, a pessoa perde peso. Aquela cirurgia que é uma cirurgia de grande porte. A recuperação não é fácil. Mas a pessoa não se cuidou lá no pré. O que acontece? A grande maioria das pessoas está acontecendo. Está engordando tudo de novo. Porque não trabalhou o comportamento novamente. Se a gente não dá o comportamento, não adianta. Porque imagina, quando eu saía toda sexta-feira, ela falava assim... Ela me chamava de Marinska, né? Que era o nome... É Marininha, em russo. Ela falava, Marinska, tchutchu emagrecer. Toda sexta-feira. Imagina se eu não tivesse um emocional pra isso. Eu ia ter virado alguma coisa de transtorno. Mas pra mim, não. Eu pensava, tá bom. Entendi o que ela tá O que eu preciso fazer, então? E eu fazia regime. Mas não é regime, é restrição alimentar. Eu me alimentava do necessário. Nunca desmaiei, nunca passei mal. Tipo assim, hoje eu carrego comigo o quê? Eu gosto de um corpo magro em mim. Se eu engordo um pouquinho, eu me sinto mal. Isso eu carrego do balé. E às vezes as pessoas olham pra mim e falam, meu Deus, mas você não engordou nada. Mas eu penso, ai, mas me incomoda, porque eu carrego isso do balé. Mas transtorno, assim, de ter alguma coisa, eu não tive. Por quê? Porque eu pensava, tá... E eu não fazia nada escondido dos meus pais. Meu pai foi jogador de futebol, ele é médico. Eu falei, pai, eu tenho que emagrecer. Eu mostrava a foto, aqui, ó, como elas são. Ele, então, tá, então vamos fazer... Quando o médico falou, ah, não, minha mãe, que ela tem anorexia, minha mãe falou, ela não tem anorexia. Eu convivo com ela, eu sei que ela não tem. Ela tá buscando um corpo do balé, que talvez o senhor não... Aí meu pai fez uma dieta pra mim. E ele me acompanhava, tipo, pra... Então tá, então vamos chegar no seu objetivo. Então eu tive pais assim presentes e não, tipo, ah, não, você tá louca, você... Não, então é isso que você quer? É isso que precisa? Então a gente vai chegar nisso. Então, assim, a ideia é não se fixar em nenhum. Veio, deixa aí. Veio, deixa aí. E aí isso vai se tornando uma meditação. Aí quando você vai ver, você fala, nossa, como tá gostoso aqui, eu ficaria aqui horas. E voltando à sua pergunta do como eu faço na aula. Relaxamento com óleo. Eu uso muito óleo essencial, porque eu sou yoga terapeuta também. Então, eu uso óleos essenciais. Então, cada olhinho serve para alguma coisa. Então, por exemplo, o líbano é para a parte espiritual, um alecrim para acalmar. Então, na hora de colocar o pessoal no Shavasana, eu ponho esse olhinho, aí todo mundo inala, tal. Então, você usa algumas sensações, né, de inalar, controlar os seus pensamentos, e aí você entra num lugar de acomodação, acolhimento, de não violência ao seu corpo, à sua mente. Então, o yoga ele leva muito para este lugar. Eu desenvolvi um método meu que se chama CMP, Cultive uma Mente Próspera. E nesse lugar eu faço a yoga restaurativa, que o yoga restaurativa não são aqueles asanas, aquelas posturas vigorosas, muito pelo contrário. A gente usa os boosters, que são umas almofadas, parecem umas almofadas cilíndricas, assim, bem aconchegante. Então, a gente coloca a pessoa numa situação bem gostosa, almofadinhas na mão, almofada na barriga, nas costas, quentinha. Eu fiz umas almofadinhas com ervas, quentinha também. Então, a gente coloca a pessoa numa restaurativa, num acolhimento. Depois desse acolhimento, o cheirinho. Aí eu coloco uma meditação, ou eu mesma falo. Aí, quando a pessoa está naquele estado, assim, eu diria, de ventre materno, sabe? É como se fosse um voltar para dentro. Estou ali, quietinho. Eu aplico uma técnica de regressão de memória. Não é de vidas passadas, nada disso. É para entrar no inconsciente. Aí, o que a pessoa trouxer daquela técnica, a gente trabalha com a psicanálise. Então, eu consegui integrar as três coisas que eu trabalho hoje, que é yoga, a psicanálise e a regressão,
para trazer parar de violentar realmente o corpo, a mente, principalmente traumas. É onde que eu trago, né, traumas infantis, traumas da vida, né, para você se acolher. Por que ela põe aqui um garfinho para pegar a uva? Inclusive, você colocou de duas formas, a sim. uva picada e a uva inteira. Isso muda a aceitação da criança? Então, aqui eu trouxe mais para mostrar, né? Por exemplo, na idade da Lisa, a gente já poderia colocar a uva inteira, né? Não teria mais um risco de engasgo. Mas se a gente pensa em crianças menores de 5 anos, por exemplo, o ideal é mandar com um corte seguro. Então, eu vou colocar a uva ou tomatinho, por exemplo, cortado no sentido do comprimento para diminuir esse risco de engasgo. Mas não só pensando nesse risco de engasgo, a apresentação, ela conta muito. Por quê, Nath? Porque a gente imagina que a criança, ela não quer mais perder tempo comendo, né? Na idade, assim, escolar, ela já tá desenvolvendo outras habilidades, tem a socialização, ela quer estar com os amiguinhos, ela quer estar brincando. Ela tem outras prioridades. Tem outras prioridades. E a gente sabe que, infelizmente, o tempo de intervalo é muito curto. Até eu mesma agora na minha, né, experiência de visitar escolas, conhecer escolas novas, são poucas as escolas que me falaram assim, não, Anny, a gente tem 20 minutos de lanche e depois a gente tem 20 minutos de brincar. A grande maioria da escola tem 20 minutos de intervalo. E nesses 20 minutos a criança tem que comer e brincar. Então me fala, a criança vai preferir o quê? Brincar. Né? Então, se ela pega uma lancheira onde tá uma fatia de pão grande, a uva inteira ou a manga só em palito, ela acha que ela vai perder tempo comendo, porque vai dar mais trabalho, obviamente, para ela comer. Se ela pega, né, o pãozinho já cortado, de repente dá para ela pegar um pedacinho do pão e enquanto ela tá brincando aqui, conversando, ela vai comendo. A manga do mesmo jeito. Ou se a gente pensa em outras frutas, né, que dão mais trabalho, por exemplo, a mexerica, né, a tangerina ou a maçã. Se eu mando inteira, pode ter certeza que vai voltar inteira. Porque até a criança descascar, abrir, já passou metade do tempo ali dela. Nem adulto faz isso. Então tem vários estudos falando sobre isso, né? Que a apresentação, a maneira que você vai ofertar para aquela criança vai melhorar ou não a aceitação dela do lanche. Então, não é só um apelo visual ali, né? Também tem a questão de segurança, de engasgo. Exato. Não é uma... Ai, que frescura. Não é. Não é. Exato. Então, tomate, uva, pipoca, né? Então, tem algumas escolas que permitem. Tem escola que nem permite mandar determinados alimentos por conta do risco de engasgo. Exato. Sei que a gente escuta muito falar sobre possíveis trocas de compulsão, né? E o que a gente vê na literatura? Que não é que existe uma troca de compulsão, né? O paciente... É um pouco injusto É um pouco isso, injusto, né? exatamente. É um pouco injusto. A gente ouve dessa forma. Por que troca, falando grosseiramente, tá, gente? Por que troca uma compulsão por um vício? Aí direciona para uma bebida alcoólica, né? Para alguma coisa ali negativa. E não é a forma correta de se colocar. Não é a forma correta, né? O que acontece é que, às vezes, a comida, né, tinha ali um papel de conforto emocional, de regulação emocional, e quando aquela via, né, foi ali, diminuiu a liberdade, a gente acaba buscando o prazer em alguma outra atividade. Então, a gente tem pacientes que distribuem isso muito bem, um pouquinho em cada caixinha. Então, tempo de qualidade com a família, exercício físico, cuidado com a alimentação, projetos novos no trabalho, e isso se harmoniza. E a gente tem aqueles outros que precisam de um acompanhamento terapêutico e também psiquiátrico, às vezes com medicação, porque aquela compulsão, ela não está conseguindo, né, ficar estabilizada. Então, não posso comer, me sinto bem bebendo, acabo não tendo o controle quando eu vou fazer aquele consumo. Ou então, estou me sentindo muito melhor, agora eu consigo escolher as minhas roupas, vou ter prazer comprando muita roupa, e às vezes esse prazer extrapola também, vou lá e estouro meu cartão de crédito.
Eu tenho alunos veganos também. Então, tipo assim, na companhia tem a Júlia. A gente vai fazer o lanchinho, sempre tem que pensar nela, sabe? Então, você traz isso pra sua vida, assim, sabe? Lá na escola vai ter o espetáculo. Tem alunos que não vão comer o pão com presunto e queijo. Então, você tem que estar preparado pra trazer. Eu acho que isso tá vindo muito mais, assim. Essa consciência tá vindo muito mais. Mas eu também não sou aquela pessoa, assim, que... Nossa, se eu tivesse que abrir mão, por exemplo... Eu tô ainda querendo fazer a segunda sem carne. Ainda tô nesse objetivo. Porque eu... substituo facilmente por ovo as coisas, assim, tipo... Eu não sei se eu seria uma vegana maravilhosa, mas uma vegetariana eu acho que eu conseguiria. Porque eu penso... Quando eu vejo... Você vê a causa, é bem complicado. Você que tem um animalzinho... Mexe muito com a gente, né? A gente entender o que a gente tá comendo, o que a gente tá mastigando, é desligar a televisão, é comer na mesa, se possível, com os familiares, é ter um horário certo para se alimentar, né? Tem pessoas que nem almoçam, passam o dia inteiro em reunião trabalhando, né? Tem pessoas que pulam no lanche da tarde, né? Então, assim, isso é muito ruim, isso estressa, isso faz mal. Então, a gente tem o nosso momento de se alimentar. Isso é extremamente importante. Isso é um comportamento que a gente trabalha. Horário para dormir, o sono é de extrema importância, principalmente quem quer emagrecer, né? Horário para acordar. Então, precisa ter horário. Isso é se reeducar, isso é um comportamento alimentar. Né? Então, eu não tô pensando no que eu vou comer, no que eu vou deixar de comer, que eu não posso comer isso. Pô, no domingo eu posso fazer uma lasanha, almoçar uma lasanha. E por que não tomar um copo de Coca-Cola? Eu não vou morrer. A Coca-Cola não é veneno. Ela não é saudável. A gente tem que deixar isso bem claro. Mas não é veneno. Então, a gente tem que deixar isso claro, porque às vezes as pessoas têm até medo de tomar um refrigerante. Ah, mas eu tomo Coca Zero. Não, mas é assim, entre saudável e não saudável, a Coca Zero também não é saudável. Ela só não tem a caloria. Então, assim, deu vontade, eu vou tomar um copo de Coca e tá tudo bem. E além da nutrição comportamental ser importante, o que eu prezo muito é o equilíbrio alimentar. Né? Então, assim, eu vou comer uma pizza, eu não preciso comer uma pizza inteira. Excesso quando eu vou no rodízio. Não é sempre que a gente vai no rodízio, né? Ah, eu quero tomar um refrigerante. Tá legal, vai lá, toma um copinho de coca. Ah, hoje eu fiz um churrasco, hoje eu tomei um pouquinho a mais de cerveja. Tá legal, mas não é todo dia que você vai fazer o churrasco. Então, quando você trabalha o equilíbrio, o comportamento, é importante. É a mesma coisa, eu não preciso comer um balde de salada, só viver de salada. O equilíbrio alimentar, ele é pra tudo. Óbvio que pensando, né, num contexto geral, para aquela família que não precisa, que não tem condições de estar ali com um profissional caminhando de mão dada, a gente vai pensar em comida de verdade, né? Então, o que eu posso colocar aqui como carboidrato, uma fonte de energia? Então, a tapioca, um bolinho simples feito em casa, um pão, um cuscuz, uma batata doce, a própria batata inglesa. Como fonte proteica, pode ser um queijinho picado, o palitinho de queijo, o ovo de codorna, um iogurte, se aquela criança gosta de iogurte. E, claro, frutas, né? Eu sempre falo que frutas nunca é demais. Então, pode mandar mais de uma opção de fruta, se for o caso. Se não tem como mandar mais de uma opção de fruta, tenta variar ao longo da semana. Então, eu digo que é melhor ter uma constância do que ter a perfeição. Sim. Né? Às vezes a gente fica naquela de querer tudo perfeito e a gente interrompe ali o que a gente gostaria de estar dando o andamento. Então, se planejar, tentar, de repente, fazer um planejamento semanal ou quinzenal do que eu quero levar na lancheira. Então, lá em casa, né, na minha prática, o que eu faço geralmente? Domingo, que é o dia que eu vou na feira, geralmente, então eu já olho o que tem de fruta, se eu fiz alguma receitinha para congelar ou não, o que precisa para a semana. Eu prefiro fazer semanal. Tem família que é quinzenal e tá tudo bem. E eu prefiro colocar no celular, no bloco de notas, ou colocar no papel o que eu quero mandar de lancheira. Isso faz com que eu consiga visualizar. E até naqueles dias mais corridos, poxa, não vai ter isso, o que eu posso levar? Né? Então, acho que facilita muito esse planejamento. Mas foi assim, tipo, foi uma coisa de amor à primeira vista mesmo. Aí já peguei, aí acabou. Aí eu acho que a Velma me transformou, porque é um amor tão puro, verdadeiro e que não espera recompensa sua, assim. Ela tá sempre feliz quando ela me vê. E ela me ajudou muito a não entrar numa tristeza profunda, né? Com o fim de um casamento, que era algo muito importante pra mim. E eu tinha ela que eu tinha que cuidar, eu tinha ela que eu tinha que passear, eu tinha ela que eu tinha que alimentar. Então, eu me obrigava todo dia a estar bem, levantar e fazer as coisas Por ela. por ela. E aí, eu acho que ela é o grande amor da minha vida, assim, a Velma. Eu não sei nem explicar. Eu sou super dependente dela. Se é errado, gente, desculpa. Mas ela é assim. Aí, eu acho que eu mudei muito meu relacionamento com todos os animais.
Até você ver um ratinho, que antes eu ficava tipo assim, ai meu Deus, não que eu tenho coragem, mas eu não tenho coragem de matar. Eu não tenho coragem de pegar também, mas você vê de outro jeito. Você vê cada bicho tudo de outro jeito. Então, acho que ela me mudou muito mesmo, assim. Tanto que meu pai, que nunca deixava o cachorro entrar em casa, quando ele vem na minha casa, ela dorme no pé dele, ele dorme com ela. É uma pergunta básica. Isso me machuca ou me faz bem? Mas antes disso tem que vir a consciência. Então, assim, que nem você falou, estou fazendo tudo errado. Não, se a pessoa não tem consciência, ela acha que ela está fazendo certo. Então, é nesse movimento o que te faz bem. Respeito com você. Principalmente em relação aos outros. Que a humanidade tem dificuldade com isso, né? De posicionamento. Que eu te falei da identidade autêntica. Vou fazer porque agrado a Nath. Vou fazer porque é bom para o outro. E eu, onde estou? E isso muito acontece. Muito. Em relacionamentos afetivos, em amizades, em tudo. Em tudo, se a gente parar para pensar. E, Nath, a gente também tem que pensar na questão da saúde mental, né? Muitas vezes o paciente, ele tá depressivo, ansioso, ali com comportamentos, né, compensatórios através da comida, e por isso ele não consegue, né, perder peso, e isso está trazendo um prejuízo ainda maior para essa questão emocional. Então, a bariátrica também trata questões emocionais de autoimagem. As pessoas não estão vivendo, porque as pessoas ficam muito refém à comida, né? Fica muito refém à alimentação. Mesma coisa a pessoa que é refém à atividade física. A atividade física é extremamente importante. Mas tem gente que é tão bitolado que se faltar na academia morre. Não é assim também. Tudo tem que ter equilíbrio. Equilíbrio para comer, equilíbrio para ir para academia, equilíbrio na religião, equilíbrio... Acho que a vida precisa ter equilíbrio. Se a gente não consegue ter esse equilíbrio, a gente sofre. Então, não como carne, eu vou num churrasco com os amigos. Tá, eu vou comer o que tem lá. Maionese, eu como arroz, eu como uma salada e tá tudo bem, eu vou me divertir do mesmo jeito. Não preciso levar a minha marmita com proteína de soja ou com peixe pra... Não, gente, é um momento que eu tô descontraindo. Então, as pessoas também estão perdendo essa noção, né? Se do transforma social. aquilo num problema. Se transforma num problema. E a pessoa vai se isolando. A pessoa vai se isolando e não quer mais... Tem pessoas, Nath, que às vezes não querem participar de evento social. Se a pessoa já tem um transtorno alimentar, ainda não diagnosticado, mas já dá sinais, a pessoa não vai num restaurante comer. Porque tem medo de comer. Tem pessoas que não conseguem... Principalmente quem tem compulsão alimentar, tem medo, vergonha de comer na frente de outra pessoa. Come escondido, porque perde o controle. Você imagina uma pessoa como que vive desse jeito? Isso não é viver. Tem, Nath, tem. Eu sempre digo que industrializado é diferente de ultraprocessado, né? Então, eu acho que o importante é a gente saber, por exemplo, escolher os produtos que a gente quer comprar, escolher os industrializados. Então, o que eu sempre trabalho também com as famílias é a leitura de rótulos. Então, como identificar que aquele produto é bom ou ruim, vamos dizer assim, né? Então, fazer a leitura de rótulo, quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Então, se eu penso, por exemplo, num iogurte natural, ele é um produto industrializado, mas ele é um produto maravilhoso. São dois ingredientes na lista, né? Leite e fermento. Mas se eu pego aquele petit suisse, que todo mundo acha que é maravilhoso, um alimento infantil... Aquele vermelhinho, o vermelhinho, ele é um produto ultraprocessado. Então, saber essa diferença. E eu acho que no mundo de hoje não tem como a gente excluir 100% dos industrializados da nossa rotina. Seja da nossa rotina de casa, da lancheira, dos nossos lanches, dos nossos filhos. A gente vive num mundo muito acelerado. Óbvio que se a gente sempre pudesse planejar, fazer preparações, isso é maravilhoso. Mas quando não, saber o que escolher. Né? Então, eu vou mandar um biscoito de polvilho na lancheira da minha filha. Tá, é melhor o biscoito de polvilho da padaria ou o biscoito de polvilho do supermercado, né? Eu vou mandar um pão, uma bisnaguinha. É melhor aquele do pacotinho lá do supermercado ou uma bisnaguinha caseira da padaria? Então, saber fazer essas escolhas. Porque
enfim, na vida que a gente tá, o industrializado, ele ajuda muito. Não tem pra onde a gente correr. Sempre vai ter. De alguma maneira ou de outra, a gente vai ter. Um queijo é um alimento industrializado. Mas não é dependendo do queijo, não é ultraprocessado. Então, eu acho que saber fazer essas escolhas torna o processo mais leve. Por exemplo, maquiagem. Eu não tinha ido atrás disso. Depois que eu comecei a pensar sobre a Glory, eu conheci essa marca, a Vizela também. Não tem patrocínio, tá, gente? Só porque eu... Porque eu acho a marca maravilhosa e ela também é vegana e os produtos são muito bons. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, sabe? Coisas que a gente poderia usar, né? Até pela Velma também. Né? Tipo, que trouxesse essa experiência. E tem muita coisa boa, né? A gente também não tá aqui para culpabilizar, né, aquele pai, ou até os nossos pais, porque era outra geração, era outro entendimento do que era alimentação infantil. Possibilidades. Eram outras possibilidades, tinham outras, né? Hoje a introdução alimentar tá totalmente diferente de como foi na minha época, Tecnologias, né? Tudo. Então, eu acho que a gente não tá aqui para apontar o dedo, mas também não é, quando eu era criança eu comi e não morri. Não, você não morreu, mas às vezes você tá hipertenso, tá com diabetes. Então, a alimentação da sua criança hoje, ela vai ditar como vai ser a saúde dela no futuro, né? Então, assim, cada vez mais tem aparecido crianças que muitas vezes não têm um sobrepeso ou uma obesidade, porque, infelizmente, os pais, na maioria das vezes, só se preocupam quando aquela criança tá com obesidade, mas, às vezes, é uma criança que tá desnutrida e tá com colesterol elevado, com a glicemia alterada, precisando fazer um manejo literal ali na alimentação para melhorar a saúde, né? E a gente precisa ter empatia também, né? Por essa criança, ter esse cuidado, esse olhar mais cuidadoso e carinhoso de como a gente vai manejar isso. Não é simplesmente trocar tudo na mesma hora, fazer todas as trocas ou proibir tudo de uma vez. A gente tem que ter um mínimo de respeito possível por aquele momento, porque também é difícil para a criança, né, ter que lidar com novas possibilidades, novos alimentos, e não dá para ser de uma vez para outra, né? Se nem nós adultos conseguimos, o que dirá uma criança, né, imatura, que não tem um entendimento ali racional do que está acontecendo na grande maioria das vezes. Assim, eu conheci a Glory, foi uma aluna minha que formou comigo lá no Educativo. Ela tinha já essa parceria com a Glory, e eu não conhecia a marca ainda, eu comecei a conhecer através dela. E depois a Mari, que também conseguiu a parceria, e me falou da Glory. E aí eu conversei com eles, porque, na verdade, meu intuito da parceria não era só como bailarina, também era como professora, né? E eu tenho uma pequena loja lá no Educativo. Aí eu pensei, a gente pode crescer isso pro outro lado, eu posso oferecer a ponta lá dentro, porque, assim, a sapatilha de ponta é muito confortável, ela é o estilo da Gainer, porém ela é mais leve, e ela dura bem. Eu sinto, assim, que, tipo, se você já coloca no pé, você já consegue usar para dançar. E a meia ponta é maravilhosa. A meia ponta, ela gruda no pé, ela mostra o seu pé, independente se você tem muito colo de pé ou não. Super confortável e é resistente. Então, eu me apaixonei pela marca, assim. E as pessoas também são pessoas muito queridas que lidam com você, assim, lá dentro. Né? Mas, às vezes, você percebe com detalhes, quando a pessoa fala, alguns gatilhos que fazem com que a pessoa tenha algum transtorno não identificado. Então, por exemplo, não se olha no espelho, tem medo de se pesar, pessoas que comem escondido, não gostam de participar de eventos, pessoas que acabam de comer, de repente vai pro banheiro e some. Por quê? Porque a pessoa vai lá tentar provocar o vômito. Tem bastante detalhezinhos que a gente vai pegando. Porém, nós não podemos dar diagnóstico. O único profissional capacitado para diagnosticar o transtorno alimentar é o psiquiatra. E não tem tantos psiquiatras especializados em transtorno alimentar. Então, às vezes, você pega um psiquiatra que ainda não entende muito essa questão. Por isso que eu falo, passa no psiquiatra. Não tem como ficar. Muitos chegam e nunca passaram no psiquiatra. Não adianta só nutricionista e terapeuta. Você vai ter que passar no psiquiatra, ele vai diagnosticar o seu transtorno, você vai ter que entrar com medicação. A maioria precisa de medicamento. Porque aí, quando a pessoa é estudada, sempre tem algum gatilho. Ou uma depressão por trás, borderline, síndrome do pânico, né? Transtorno bipolar. Transtorno bipolar causa muita compulsão alimentar, né? Que os pacientes fazem uso de carbonato de lítio. Então, tem muita coisa por trás, mas precisa de tratamento médico. É uma equipe.
É uma equipe que cuida, né? Igual o paciente lá no hospital tem equipe multidisciplinar, pro pessoal que tem transtorno alimentar é a mesma coisa. Então, você consegue pegar gatilhos, né? E, às vezes, esse transtorno, ele já foi desenvolvido lá atrás, quando ele era adolescente ou era criança. Infância. Porque os pais não levaram, ou porque os pais são muito rígidos, porque os pais cobravam muito. Às vezes, não cobrava só na questão alimentar, né? Aquela pressão de escola, aquela pressão que você tem que ser o melhor aluno, aquela pressão de que você tem que tirar tudo 10 nas provas. Imaginem para uma criança que tá naquela fase de 9, 10, 11, 12 anos, que tá estudando e que tem aquela pressão dos pais e tudo isso vai deixando aquele distúrbio, ou aqueles pais que falam, não, você não pode comer isso, que você vai engordar. Tem pais que falam, não, você tá muito acima do peso, você não pode comer. Então, assim, geralmente, o próprio familiar que vai fazer essa criança, esse adolescente desenvolver um transtorno, né? E isso não é tratado, vai crescer. E vai ficar com esse transtorno na vida adulta. O transtorno alimentar, ele tem cura, mas ele tem muitas recaídas.